E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 21 está ocorrendo esta campanha. Eu quero fazer parte da família de Jesus. Então, que você possa nesta noite entender, né? Cura, libertação, amém? Para aqueles que creem no nome do Senhor. Marcos capítulo de número 2. Eu vou pôr meu óculos que eu não estou enxergando direito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode glorificar. Aleluia. Aleluia, amém? Marcos capítulo de número 2. No seu versículo 1 em diante, amém? E todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu gostaria que você lesse comigo, no nome de Jesus Cristo, o versículo de número 5. No 3, amém? Versículo de número 5. 1, 2, 3. E Jesus, vendo-lhes a fé, filho, perdoados são os seus pecados. amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós, muitas vezes em nossas vidas, nós temos colocado empecilhos e obstáculos para buscar a Deus. E a Bíblia diz que a família de Jesus estava fora do plano de Deus. Por quê? Porque eles achavam que era exclusivo. Quando Maria e seus irmãos de Jesus, né, no caso, chegaram ali, ele estava pregando a palavra de Deus, e eles achavam que era exclusividade. Jesus, porém, nasceu naquela família. Porém, agora começou o ministério do Senhor. Começou o ministério dele. Ele começou a fazer a vontade de Deus. Aos 30 anos de idade, ou a quase 30, e durou 3 anos e meio, mais ou menos, o ministério de Jesus, até ele pagar o preço por nós naquela cruz, e ser levado por Deus, aleluia, pelos nossos pecados, né, irmão? Paga um preço alto por nós. Preço de sangue. Quem está entendendo isso? Então levou 3 anos e meio o seu ministério. E por falta de entendimento, ele começou a ser uma pessoa muito usada por Deus. Ele veio para demonstrar as obras do Senhor Deus. Amém? E ele fazia muito milagre. Não só quem tocava nele, ou quem buscava ele, quem tinha aquela fé de se aproximar de Jesus e conseguia chegar a ele, não saía da mesma forma. Um milagre acontecia. Quem está entendendo isso, irmão?
E ali, então, Jesus, a fama dele foi crescendo. Então, quando ele parava para ministrar uma palavra, para ensinar algo do reino de Deus, era uma grande multidão que se envolvia, que estava ali. E a Bíblia diz que a família de Jesus deveria estar com ele. Então, não é que ele não amava a sua família. Não, porque o mais importante, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, ou estamos trabalhando na obra do Senhor, o mais importante para nós é a obra de Deus. Quem está entendendo? É a adoração que nós temos pelo Senhor. Então eu amo minha família, mas eu adoro a Deus. Quem está entendendo? E eu não troco meu Deus por futebol, eu não troco meu Deus, aleluia, por fazenda, eu não troco meu Deus por alguém que chega na minha casa, eu não troco Deus por filho, por pai, por mãe. Quem está entendendo da glória? Eu amo eles, mas eu adoro a Deus. Chegou o tempo da minha adoração, o momento de eu estar na presença de Deus, nada pode me impedir, e nem ninguém. E muitas vezes nós deixamos muitas coisas entrar entre nós e Deus, se opor entre aquilo que Deus tem para nós e aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Quem está entendendo? E a Bíblia diz, irmão, que nesse texto também, ali estava uma grande multidão. Maria viu a multidão com seus irmãos, pararam, falou para o discípulo: vai lá chamar Jesus, fala que eu estou aqui. Jesus falou: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas. Quem está entendendo? Não tem parentesco. Para Deus não tem pastor, não tem não. Para Deus está aquele que é fiel na sua adoração, aquele que ouve e executa. Pode ser mãe, pai, filho, pode ser uma criança. Quem está entendendo? Ele não menosprezou. Mas vai lá, chama Jesus. Os discípulos saíram até correndo. Falou: Jesus, sua família está aí fora. Ele disse: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Ou seja, a minha mãe e meus irmãos deveriam estar aqui comigo. Quem está entendendo? A minha mãe e meus irmãos deveriam estar aqui, junto comigo no ministério, não lá fora. Então, com certeza, o nosso Jesus, ele deu uma lição para nós, mas o seu irmão Tiago, que está nesse evangelho, né? Tiago e Judas são os irmãos de Jesus carnais, mas eles só se converteram após Jesus ressuscitar dos mortos. Quem está entendendo? Só depois que Jesus ressuscitou dos mortos. E eles escreveram o Novo Testamento aqui, o livro de Tiago, o Evangelho aqui de Tiago, né? E Judas eram irmãos de Jesus. Mas naquela época, as irmãs de Jesus andavam com os fariseus, a família dele. Então, muitas vezes é assim na nossa casa, na nossa família. Mas o mal não está neles, o mal está em nós. Quem está entendendo? Por quê? Porque conhecemos a palavra, sabemos quem que devemos adorar, e muitas vezes estamos adorando aquilo que não provém de Deus. Estamos adorando mais o filho, a mãe, o Corinthians. Quem está entendendo? O Corinthians, a fazenda, qual é o final? Quem está entendendo isso, irmão? Mas hoje é o final da novela, hoje Como você pode dizer que adora a Deus se você troca a Deus por qualquer coisa? Uma fazenda vai, outra vem. Quem está entendendo? Hoje o Corinthians ganha, amanhã ele perde. Mas Deus não, irmão, sempre ganha. Quem está entendendo? E aquele que o busca só vive vencendo para a glória do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, o que é isso? O que representa isso? Irmão, representa a falta da sua fé. Aquilo que nós estamos falando, aquele que tem fé em Cristo, aquele que tem uma fé que salva, uma fé genuína, ele está firmado em Deus. Ele está firmado na promessa. Quem está entendendo? Não tem quem faça ele desistir e nem recuar. Aquele que tem Deus, irmão, sabe que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Ele dá glória a Deus por todo o tempo da sua vida, por tudo que acontece, porque ele sabe que atrás de qualquer situação, até mesmo difícil aos nossos olhos, há um plano de Deus para nós. É algo que Deus está fazendo para nos livrar de alguma coisa. Quem está entendendo? Essa semana, quando o meu carro quebrou, um irmão me ligou pelo telefone e disse: olha, pastor, nem acho que tem mais de 2 anos que eu não vejo esse irmão. Ele ligou: pastor, o teu carro está quebrado, mas Deus está te dando um grande livramento de acidente. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? O meu carro não está lá, aleluia, e o homem não está demorando nada. É Deus que está guardando a minha vida.
Mas quem tem Deus, irmão, sempre tem notícias do Senhor. Sempre. Deus não deixa ele enganado. Essa situação é ruim. Senhor, por que está acontecendo isso? Ele fala, porque eu estou te livrando. Estou te guardando. Daqui a pouco eu te dou um carro zero. Quem está entendendo? Eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Mas depende da nossa fé, irmão, da maneira que nós vemos a situação. E nós temos deixado multidões de problemas ou de circunstâncias impedir a nossa adoração a Deus. E isso traz, irmão, grandes males sobre nossas vidas. Quem está entendendo da glória? Então nós vamos aqui ao texto, nós vemos em nome de Jesus, que Jesus estava numa casa, ele estava ali ensinando, ele estava ministrando a palavra de Deus, ensinando, aleluia, o reino dos céus, o que o homem deveria fazer para ser salvo. Ali havia curas, havia milagres, a multidão fechava, que nem ali em volta da porta podia se entrar, não tinha lugar, a multidão apertava. Quem está entendendo da glória? E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que 4 homens, levando, aleluia, em nome de Jesus, um paralítico, uma pessoa que não tinha condições de se locomover, de andar com as suas próprias pernas, chegaram, souberam que Jesus estava ali. Quando eles souberam que Jesus estava ali, então se lembraram que Jesus é aquele que podia mudar aquela história. Então eles disseram, vamos até ele. Quem está entendendo da glória? Mandarabachandarai. A Bíblia diz, irmão, que a fé ela vem pelo quê? E no ouvir pelo quê? Romanos 10:17. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé é acrescentada. Mais você pode se aproximar de Deus. Mais você pode, aleluia, vencer o mal. Por quê, irmão? A Bíblia diz, louvado seja Deus. Em Hebreus capítulo 11, do seu verso de número 1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu não vi, mas eu estou esperando. Quem está entendendo? Jesus Cristo está no nosso meio, mas ele disse, eu vou voltar, eu vou buscar um povo lavado e remido. E eu estou à espera dele todo dia. Quem está entendendo? A fé é o firme fundamento. E o fundamento é o que? A Bíblia. O fundamento é a Bíblia. E a Bíblia é o que? A Bíblia é Jesus, irmão. É poder de Deus em ação. Quando eu digo para você que a palavra de Deus, quando você orar, você usa a palavra de Deus, mesmo que você não tenha, aleluia, dignidade para receber esta graça, através da palavra de Deus, você recebe. Porque Deus não honra a tua palavra e nem a minha, Ele honra a palavra dele. Quem está entendendo da glória? Ele diz para você, aleluia, amanhã estarei na minha casa, e aquele que estiver debaixo da minha mão receberá a bênção. Pode não vir ninguém, mas aquele que vier vai receber para a glória de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Quem está entendendo da glória? Mas a Bíblia diz então, irmão, que nós temos que ter fé. E a fé não é aquela fé que você quer ver. Tem gente que é assim, irmão. Deus falou, e o que é que você está fazendo para Deus? Porque tem crente murmurador, nunca entra na terra prometida. Quem está entendendo? Vai ficar rodando 40 anos e vai morrer no deserto. Porque, irmão, não vive a palavra de Deus. Anda atrás de bezerro de ouro. Quem está entendendo? Ele viu o que Deus já fez na vida dele, mas ele não quer saber. Ele não quer fazer nada por Deus. Quem está entendendo? Deus já abriu o mar para ele passar, tirou ele da mão dos egípcios, mas ele ainda continua querendo voltar para lá. Quem está entendendo? Deus falou, vou te deixar livre, você vai escolher. Pois ele continua querendo ser escravo. Quem está entendendo da glória? Então, irmão, essas pessoas, elas não vão alcançar, aleluia, porque são pessoas preguiçosas. Querem servir a Deus do jeito que querem estar na igreja do jeito que querem, no dia que querem. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Então Deus, aleluia, Ele está para todos, mas todos aqueles que chegarem a Ele. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A Bíblia diz que havia uma multidão ali, 4 homens levando um homem, aleluia, um paralítico, irmão. Aquela pessoa não tinha condições de chegar a Jesus. Podia ser um ente querido, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia diz que 4 homens chegaram até, aleluia, aquele lugar, estava uma multidão de pessoas. Mas eles sabiam
que se eles chegassem a Jesus, o milagre estava concluído. Quem está entendendo isso, irmão? Hoje Deus está falando da sua fé, irmão. Como é que está a tua fé? O que é que você tem ouvido? Porque aquilo que eu ouço é o que eu falo. Quem está entendendo? Será que você tem ouvido? Não, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está firmado, então você está firme na promessa. Quem está entendendo? Você está firme que o milagre vai acontecer esta semana. Você está ligado porque Deus vai entrar com providência agora. Quem está entendendo? Porque quem ouve a palavra de Deus, a sua fé é acrescida. Ele não tem outra coisa a não lembrar a não ser de Deus e dos seus milagres, da sua promessa. Mas aquele que diz que ouve a Deus e anda segundo o seu propósito, ele não pode ver. Porque o anjo vai até a casa dele para entregar a vitória, ele está falando palavrão. Ele vai até o trabalho dele, ele está falando da vida de outra pessoa. Quem está entendendo da glória? Ele não pode ver a glória de Deus. Ele não pode ver, ele ouviu a palavra, porém ela não dá fruto, porque o seu coração está fechado. Quem está entendendo da glória? Só pensa em desistir. Crente murmurador. Não vou mais não, parei, essa igreja não é boa. Quem está entendendo? Não aguento mais. Meu irmão, você quer que Deus faz tudo por você? Aleluia, Ele já fez, Ele morreu para você ter vida. Agora você tem que se esforçar, meu irmão, para entrar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é reto. Quem está entendendo? Você tem que se esforçar. Você está fazendo o que pelo reino de Deus? Quem está entendendo? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Você está envolvido com a sua própria situação, crente. Quem está entendendo? Você tem que se envolver com o amor de Deus e com o poder do Senhor, com a alegria do Espírito Santo. Quem está entendendo? A situação está terrível, está triste, mas eu estou alegre porque eu sei que a providência está no caminho. Quem está entendendo? Deus não vai deixar eu perecer, Deus não vai deixar eu cair. Por quê? Porque Ele é na minha vida. Eu tenho que crer nesta promessa. Quem está entendendo da glória? Mas o que você está fazendo? Porque a Bíblia diz que as multidões vão estar sempre te rodeando. Você está no mundo, você não está no céu não. Quem está entendendo? O mundo é cruel, o mundo tem assassinato, tem morte, tem acidente. O mundo tem todo tipo, aleluia, de mal. Mas aqueles que estão com Cristo serão livrados, libertos, transformados e herdarão o reino de Deus. Ainda que você esteja na terra, Deus vai mostrar a sua grandeza. Quem está entendendo? Por quê, irmão? Porque Deus no céu é Deus na terra. Mas você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você desvia a sua atenção da promessa. Você tira os seus olhos de Jesus, irmão. Você é envolvido por qualquer circunstância. A Bíblia diz que eles chegaram ali, meu irmão, 4 homens trazendo um paralítico. Não sei se era da família, se era um amigo. Quantas pessoas você tem trazido para a presença de Deus? Quantas almas você tem ganho para o Senhor? Me fala, irmão. Me fala, quantas almas você tem levado, aleluia, ao conhecimento de Deus? Quem está entendendo da glória? Qual é o testemunho que você dá como cristão lá fora? Quem está entendendo? A pessoa vai te contar um problema, você está na igreja, meu irmão. Você reclama mais do que ele que está lá fora, ele não vai vir para Jesus nunca. Quem está entendendo? Nossa, eu estou com um problema tão sério no meu casamento. Ih, nem fala isso. O meu está uma desgraça. Ixi, e você já casou e eu que estou na igreja e não casei ainda? A pessoa fala, eu fui ali buscar uma orientação, mas para que eu vou para gente? Quem está entendendo isso, irmão? A pessoa não é capaz de falar de Jesus. Por quê, irmão? Porque a sua vitória está em Cristo. Aleluia. Em apresentar o Salvador para esta pessoa. Não só a solução, mas a salvação. Eu posso ouvir glória a Deus? E aí você põe essa multidão na sua frente, entre você e Deus. Eu não estou bem, eu estou para ser mandado embora, eu não encontrei um trabalho, minha vida está... Pô, irmão, a pessoa foi ali para ver se Deus está agindo na tua vida. Quem está entendendo? Mas o fato é que você não consegue ver Deus na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu gostaria que você respirasse fundo agora, faz assim. E solta. Esse ar que você respira é Deus que deu. Se Ele te deu este ar, Ele te dará tudo que está, aleluia, em nome de Jesus.
Você tem que crer. Olha para o teu irmão e fala, irmão, você tem que crer. É a fé que move o coração de Deus. Quem está entendendo? É a fé que faz, aleluia, acontecer o milagre. Pede tanta coisa para Deus. Por que não pede? Deus, me dá um espírito reto. Me dá, Senhor, a vontade de te servir. Me dá entendimento da tua palavra. Senhor, faz eu caminhar na tua luz. Porque se você não caminhar na luz, irmão, tudo que Deus dá para você, você vai perder. Pode ser dinheiro, pode ser na vida sentimental, você não valoriza. Porque o seu ego ainda está em você. Você acha que o mundo, que as pessoas tem que ver, aleluia, você crescer. Mas a Bíblia, irmão, me relata em João capítulo 3, no seu verso de número 30. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Minha situação está ruim, mas Deus é na minha vida, Ele vai mudar a hora que Ele quiser. Olha, irmão, vamos na igreja e Deus vai te abençoar. Vamos na igreja porque Deus vai realizar o milagre na tua vida. Crente não anda por fé, irmão, ou por vista e por fé, meu irmão. Quem está entendendo? E muitas vezes não tem mudança na sua vida. Você não é um bom testemunho. Quem está entendendo da glória? A Bíblia diz que havia uma multidão. Eles poderiam chegar com aquele paralítico que precisava de uma cura. Quem está entendendo? Não era uma coisa pequena não. Primeiro, aquela pessoa não podia chegar. Ele era paralítico. Ele precisava de alguém para levar ele lá. Quantos paralíticos tem perto de você? Quantas pessoas têm morrido por dia? Quantas pessoas estão na droga, no vício? Quantas pessoas estão com as suas vidas desmoronando e você não abre a tua boca para falar que Jesus é capaz de mudar? Eu digo por quê? Porque você não crê que Deus é na tua vida. Pelas suas próprias ações. Quem está entendendo? Eu não vou falar porque está no mesmo caminho que o pecador. Quem está entendendo? Ainda sabendo que o Espírito Santo está na vida dele, ele continua ainda vivendo uma vida pecaminosa. Eu posso ouvir glória a Deus? E a circunstância ela vai crescendo, a multidão, e a multidão de desculpa é pior ainda. É por causa disso, é por causa daquilo, meu irmão, se firme na palavra. Jesus quer ver a tua fé. E quem tem fé, tem mudança. Quem tem fé, tem atitude. Quem está entendendo? A Bíblia diz que eles chegaram, tinha uma multidão na sua frente, trazendo um homem paralítico, 4 pessoas. Mas Jesus estava longe, estava lá no meio. Na porta, a gente não tinha como entrar, não tinha como se aproximar. Mas eles não voltaram para trás, meu irmão. Eles prosseguiram, eles rodearam a multidão, eles foram pelo canto, eles tentaram, aleluia, de todos os lados, mas não voltaram para trás. Quem está entendendo da glória? Andará, baixa, andará, Quantas pessoas, irmão, pensam em voltar para trás e desistir? Quantas pessoas chegam na igreja e já chegam com aquele pensamento: ah, se Deus não falar comigo hoje, eu não vou mais para a igreja. Quem está entendendo isso? Se o Senhor hoje não entrar com providência, ô irmão, põe uma coisa no seu coração: quem precisa de Deus é você. Amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Quem precisa de Deus é você. Deus ama você incondicionalmente, mas Ele não precisa de nós. Quem está entendendo? Você pede tanta coisa para Deus, Ele só pede uma para você. Entregue sua vida a mim, confie em mim e tudo eu farei. Salmo 37, 5. Quem está entendendo? Entregue sua vida ao Senhor, seus caminhos ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Mas a confiança é em qualquer tempo. A confiança, irmão, não está envolvido com qualquer coisinha sair, não. Quem está entendendo? Põe a culpa nisso, naquilo, irmão. A culpa é sua. Você tem que ouvir a palavra. E esta palavra tem que gerar em você um novo ser. Quem está entendendo? Uma nova pessoa, um novo pensamento. Porque quem tem Deus anda em novidade. Quem tem Deus não anda para trás, meu irmão. Ele anda em ciclo. Quem tem Deus anda para frente e para o alto, para a salvação eterna. Quem está entendendo da glória? Deus é Deus de covarde. Vou logo dizer para você. Deus vai dizer: não, irmão, tira esse pensamento, ou senão você não pode ver a glória de Deus. Por que você está com esse pensamento? Porque você não tem fé. Quem tem fé tem atitude. Eu posso ouvir glória a Deus? Deus falou: eu vou fazer pela fé.
Anda que está tudo contra, todas as coisas. Não, eu estou indo para a igreja, meu irmão. Eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou guardando ela, Senhor. Está aqui a sua palavra, Senhor. O Senhor falou para mim que se eu estivesse aqui, o Senhor mudaria a minha história. Quem está entendendo? Se eu largasse o vício, o Senhor glorificaria o nome na minha vida. Quem está entendendo? Oh, meu Deus, eu sei que tudo isso é para o meu bem. Quem está entendendo isso? Por quê? Deus não bebe, Deus não fuma, Deus não usa droga, Deus não faz fofoca. Quem está entendendo? Deus não faz confusão, Deus não tem inveja. Por que Deus quer que você largue tanta coisa? Porque tudo isso não presta. E não é de uma vez, mas é se esforçando. Quem está entendendo? Chegou ali, tinha uma multidão. Deram a volta, correram por lá, mas a Bíblia diz, ó, vou ler para você, ó. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, versículo 4, tá? Descobriram o telhado onde estava, e jazendo um buraco, ou fazendo isso, né? Fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia, o paralítico, jazia, onde estava o paralítico. Não deu para ir para o lado, eu vou voltar amanhã nas obras. Não, irmão, que esse negócio que só amanhã. Quem está entendendo? Isso é mentira, isso é conversa de pecador. Quem está entendendo? Não, se eu fizer isso amanhã eu largo. Larga a mão de bobeira, irmão. Não se engane, não. Toma uma atitude diante da palavra de Deus. Senhor, eu vou te honrar. Eu vou viver o melhor de ti. Eu quero ser feliz. Eu quero ver a minha família na tua casa. Eu quero ver a tua glória na minha vida. Mas é hoje, não é amanhã, não. Porque quando você diz amanhã, Deus também fala para você. Então amanhã nós conversamos. Se houver amanhã para você, eu posso ouvir glória a Deus? Se você não sair da presença de Deus. Porque você não tem atitude e culpa a Deus. E procura igreja, irmão, a igreja de Cristo é uma só. E aonde quer que você vá, a palavra vai ser a mesma. A não ser que você busque uma religião. A não ser que porque as pessoas elas buscam ouvir aquilo que agrada a elas. Quem está entendendo? Mas quando você busca a Deus, você tem que buscar a verdade. Porque Deus não vai te deixar enganado não, meu irmão. Quem está entendendo da glória? Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para fazer na tua vida, mas Ele está dizendo que não quer ninguém falando de desistência. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele te alistou, Ele confiou a você, aleluia, uma linha de frente, aonde vier o inimigo, você estará de pé. E não dormindo. Quem está entendendo da glória? Ô Espírito Santo. Pegaram ali, irmão, e levaram aquela pessoa. E quando chegaram ali, meu irmão, viram a multidão, poderiam voltar. Não vai dar para chegar lá. Um diabo por lá, um diabo por cá. Mas eles saíram com um propósito. Quem está entendendo? Jesus está ali e vai acontecer milagre. Quem está entendendo? Nós vamos levar esta pessoa lá e Jesus vai fazer o milagre. Quem está entendendo da glória? Quando você sai da tua casa para buscar a Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Hoje vai ter milagre para a tua vida. Porque você tem que ter fé. Não saia da sua casa em vão, não, meu irmão. Saia confiante e fala, Deus, eu não sou digno, mas eu vou me aproximar, eu vou me achegar a ti e o milagre vai acontecer. Quem está entendendo da glória? Eu chorei, mandar. Qualquer coisa quer sair, irmão. Qualquer coisa quer falar que não vai mais para onde, vai para a igreja, vai para outra. Daqui a pouco está tocando tabaco na macumba. Quem está entendendo? Vou lá que pelo menos o diabo me deixa quieto. Acho que deixa quieto, cair para o inferno com ele. Quem está entendendo isso? Irmão, para servir a Deus, você precisa ter atitude. Porque a fé, não adianta só falar eu tenho fé, não. Você tem que agir. Você tem que agir, irmão. Olha para o teu irmão e fala, irmão, você tem que agir. Tinha uma multidão ali, quem está entendendo, irmão? Havia uma multidão ali, eles poderiam voltar, mas só que o homem ia continuar aleijado, quem está entendendo? O homem ia morrer daquela forma. Quem está entendendo isso? Talvez você não precise tanto, mas talvez alguém da sua família está lá no mundo, roubando, matando, está no presídio, está indo lá. Quem está entendendo? Esta pessoa precisa de você, meu irmão. Quem está entendendo? Porque ela não conhece Jesus, não. Ela tem que ver Jesus através da tua atitude. Aqueles 4 homens levaram, eles podiam voltar, mas é aquele paralítico que estava ali. Ele saiu.